E o livro do profeta Ezequiel, um texto bonito, um texto da profecia conhecido, capítulo 47 do livro de Ezequiel. Nós vamos ler os 12 primeiros versos, Ezequiel 47, do 1 a 12, meio longo, mas é uma história única, assim não dá para a gente cortar nada. Ezequiel 47, 1. Glória a Deus. Encontrou aí? Palavra de Deus, verso 1 do capítulo 47. Graças a Deus. Depois de Jeremias. Amém? Diz assim: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe onde chegarem estas águas. Tornarão saudáveis as águas do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem as redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um lado e de outro, nascerá toda a sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amém? Glória a Deus. Senta no teu lugar, um texto conhecido, né? Da profecia de Ezequiel, que eu queria entender com você hoje. Sobretudo porque, ultimamente, tem um assunto tomado um assunto pastoral, assim, a minha vida, a vida da Lê, assim, até nos angustiado um pouco, assim, porque temos pensado sobre a espiritualidade da igreja, sabe? Eu preciso falar disso hoje. Historicamente, a igreja evangélica se orgulha muito dos avivamentos, né? O que foram esses? Foram momentos de despertar espiritual, ocorrido em vários lugares do mundo, em vários momentos da história, e eles foram marcados por um fervor, assim, por uma renovação muito grande. As pessoas buscavam se aprofundar mais com Deus, queriam mais o Senhor, e tudo isso porque o Espírito Santo se manifestava de uma forma bem contundente, assim, muito, de um sobrenatural muito forte, né? São momentos de avivamento, que a gente chama. Tem experiências aí espalhadas pelo mundo inteiro, interessante. Agora, essa igreja passou por avivamentos e ela se aviva, mas aí vem o tempo passa, e como o tempo é implacável, ela tende a se esfriar de novo, né?
É uma tendência, e não sei se por causa da igreja, mas com certeza não sei não. Com certeza não por causa da igreja, mas porque essa é uma tendência das pessoas. Normalmente a pessoa chega diante de Deus e aquilo é um fogo doido, né? A gente chega com uma necessidade muito grande, a nossa busca é muito grande, o envolvimento é muito intenso, a pessoa ouve a palavra e nem pisca, ela tem um interesse, ela quer saber mais, ela é curiosa com as coisas de Deus, ela quer aprender, ela quer se envolver, mas aí vem o tempo. E o tempo é implacável. E se a pessoa não se renova, essa busca esfria, e o seu espírito dá uma murchada, assim, uma secada, sabe? É um fato humano isso. O fervor já não é mais o mesmo, qualquer coisa é motivo para não ir, não se envolver, qualquer razão é razão. E por isso, nós sempre ouvimos isso, é um discurso corrente na igreja evangélica, a igreja precisa se avivar, né? A igreja precisa de avivamento, porque se não aviva, vira uma sequidão espiritual, essa é a verdade, essa é uma questão. E isso, realmente, nós temos que entender que é bem complicado quando o assunto é o Senhor. O esfriamento espiritual é muito difícil. Diminuir o ritmo, parar diante do Senhor é complicado. Por quê? Porque o Senhor não para. Eu quero que você entenda isso hoje. O Senhor é um Deus que não para. O Senhor é um Deus constante, o Senhor é um Deus avivado, o Senhor é um Deus que caminha, o Senhor é um Deus que não desiste. Desde que Ele criou tudo, Ele continua. Com Deus, não funciona uma vida que não acontece nada de novo, entende? Com o Senhor não funciona uma vida que é meio estagnada. Isso não existe para Deus. Diante do Senhor, não, mas antes era, agora não é mais. Não tem esse negócio de não é mais para Deus. Porque imagine se Deus não for mais para nós. Imagine se Deus começa e Ele esfria. O que seria de nós? Por isso o Senhor sempre vem. E Ele vem e se manifesta. E o Senhor sempre está aqui no nosso meio, porque Ele quer nos avivar. A igreja pentecostal tem um probleminha com essa coisa de avivamento, porque tem que virar um fogo, mas eu quero que você entenda a perspectiva do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Vida com Deus, ela é dinâmica, e ela precisa, sim, de renovação. É importante, porque senão desanima, né? Senão a coisa esfria, senão a coisa murcha. A coisa fica meio burocrática, fica meio... perde a espontaneidade, perde aquela verdade necessária diante do Senhor. Portanto, com Deus, entenda isso, não tem conformismos. Não tem acomodações, mas tem renovação. Então, nas nossas conversas, ali, sempre fala isso, nos nossos assuntos, talvez até na nossa apreensão e na nossa angústia, é exatamente sobre isso, sobre essa espiritualidade, talvez meia preenchida por um marasmo, uma falta de envolvimento, uma falta de vontade, assim, sabe? Isso é meio angustiante na perspectiva do Espírito. Aliás, para mim, avivamento não diz respeito somente a uma grande manifestação espiritual, de mistérios, não. Para mim, avivamento é envolvimento. Uma igreja é avivada quando a igreja é envolvida com os planos de Deus. E aqui para mim tem uma medida muito importante, isso aqui que nós temos que pensar. E por isso que o Senhor vem em nosso meio, e quando o Senhor vem, Ele sempre deseja nos levar além, né? Eu não sei se você percebe, toda vez que você vem na igreja, o Senhor vem com uma palavra que você nunca ouviu, porque Ele quer algo novo de você, Ele quer te levar para uma outra dimensão daquilo que Ele espera da tua vida em nome de Jesus. Não à toa, Efésios capítulo 3, versículo 20, tem uma frase interessante, que diz que Deus é poderoso para fazer, aliás, e Ele quer fazer, infinitamente mais de tudo o que nós pedimos ou pensamos, mediante o poder dEle que atua em nós. Ele que vem e quer derramar o seu poder sobre nós, Ele pode fazer e Ele quer fazer infinitamente mais do que a gente pensa, mais do que a gente imagina. Porque é esse Deus que quer sempre ir além, entende assim? E por isso, eu queria dizer para você hoje, isso, Deus não para. E esse Deus que não para, é um Deus que não esfria. Então, da parte e da vontade dEle, nós precisamos sempre buscar renovação, aprender mais, crescer mais, sentir mais, as manifestações do Espírito Santo de Deus, porque nós precisamos dessa vivacidade espiritual como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. Percebe? Esfriou, é porque o Espírito Santo de Deus apagou? Não, somos nós que deixamos de buscar. E é muito importante que você entenda. Então, nessa noite,
O meu convite para você é entender e buscar esse aprofundamento no Senhor, naquilo que Ele tem para cada um de nós. Eu quero meditar, porque senão nós vamos sim esfriar, entende? A gente esfria espiritualmente, a gente fica meio raso, a gente fica superficialmente, a gente fica na superfície e a vida vai secando. E nesse lugar seco aqui, você não vai experimentar os mistérios, os segredos, as coisas mais íntimas que Deus tem para você. No raso, Deus é pequeno. O poder dele é pequeno. No raso, você não vê, você não sente, você não experimenta milagres. Então, veja, eu li para vocês hoje, e a razão dessa minha fala também, junto com tudo que nós estamos vivendo, é que eu li um texto da profecia que fala exatamente disso. Porque é um texto que fala que Deus vai trazer vida sobre a terra seca. É um momento de sequidão espiritual. E a profecia aqui fala de um rio, e é interessante demais, que é um rio que brota do templo. E ele passa pelo altar de Deus, e fala mais, porque esse momento fala que se nós escolhermos, se nós decidirmos nos aprofundar de verdade, nós vamos experimentar vida, e não qualquer vida, mas vida na sua mais perfeita abundância. Existe algo no coração de Deus, no Espírito Santo de Deus, que precisa ser visto em nós, e eu quero que você se aposte disso comigo, né? Eu estou falando de um livro, um texto do profeta Ezequiel, e aqui faz parte de um momento do texto do profeta que é chamado de apocalíptica, né? É um negócio difícil de ler, porque apocalíptica é uma forma de escrever que ela usa símbolos, né? Simbolismo puro, não tem nada de literal, é mirabolante. São coisas, não tem nada de literal aqui. A gente não consegue entender isso de forma literal, como alguns gostam de ter. São momentos repletos de simbolismos. E isso é importante. No capítulo 40, Ezequiel diz que era dia 28 de abril, do 25º ano do exílio na Babilônia. Ezequiel, vocês sabem, era sacerdote, e ele foi levado para o exílio, e no exílio Deus chamou ele para ser profeta. E lá ele foi chamado. E aqui nós estamos, então, no dia 28 de abril, no 25º ano, 25 anos, que durou 70, né? 25 anos depois que o povo tinha sido levado para o exílio, e esse povo, obviamente, tinha secado, tudo estava sem vida, e Ezequiel diz no capítulo 40 que a mão do Senhor veio sobre ele e levou ele de volta a Jerusalém. Obviamente não fisicamente, mas espiritualmente. Foi em espírito que ele voltou para de onde ele saiu. Ezequiel 40, versículo 2 e 3, diz assim, ó: numa visão, Deus me levou para a terra de Israel e me colocou num monte muito alto. De lá de cima eu vim em direção ao sul, algo parecido com uma cidade. Deus colocou ele no monte, olhando para Jerusalém. Quando ele me levou mais perto, eu vi um homem cuja face brilhava como bronze. Aqui é uma visão, né? Ele diz em sonho. Em espírito o Senhor o levou até lá. Esse homem, que pode ser um anjo, pode ser o Espírito de Deus. Isso aqui é o que a gente chama de uma teofania, uma manifestação de Deus, uma aparição do próprio Deus. E ele conduz o profeta de volta lá para Israel, lá de onde ele saiu. Ele era um sacerdote do templo, ele voltou para lá. E ele vai revelando tudo e como é que estava a situação. Aqui a profecia entra para dizer como estava e para dizer o que o Senhor espera. Isso é profecia, ok? É a vontade de Deus que precisa ser feita. E eu quero que você tome posse disso. Porque o texto que nós lemos diz que o homem levou ele até a entrada do templo. E ele mostrou, e ele notou que jorrava água por debaixo da porta. Jorrava água por debaixo da porta, e essa água passava pelo altar, né? Tinha um templo central, depois tinha o pátio, o altar, debaixo da porta do templo jorrava, passava pelo lado do altar, e essa água fluía como um rio que corria em direção ao Mar Morto. Quem conhece um pouco a geografia de lá, sabe que Jerusalém está no alto de uma montanha, mas se você descer ali a leste, é uma descida, porque está no alto, e você vai numa serra descendo, e essa serra toda é o deserto de Judá, é deserto, é uma estrada que leva para baixo, 1000 metros de altitude, e lá embaixo tem o Mar Morto. O Mar Morto é morto. Então, esse é o caminho do rio. O caminho que o rio fazia na visão do profeta.
O texto diz que o homem então levou Ezequiel a caminhar pela margem desse rio. E ele foi caminhando e levando. E enquanto caminhava, o homem ia medindo. Ele tinha um cinzel de medir, ele tinha uma fita de medir. Ele ia medindo. Ele mediu 500 metros e pediu para o profeta então entrar na água. E ele entrou na água, ele meio cruzou aquele rio e as águas eram rasas e dava no seu tornozelo. Vai vendo que interessante. Diz que o homem então, vem comigo, vamos mais 500 metros. Andou mais 500 metros e o convite mais uma vez foi para ele entrar nas águas. E ele entrou nas águas e cruzou o rio e agora as águas davam nos seus joelhos. Ficou mais fundo, ok? Mas vamos mais um pouco, Ezequiel. E o homem então falou, vamos andar mais 500 metros. E eles andaram mais 500 metros margeando. Agora entre de novo. E ele entrou de novo. E agora diz que as águas davam nos seus lombos. Já cobria ele até as suas costas. Já estava numa dimensão, quer dizer, muito mais funda. E ele andou, venha, vamos andar mais 500, ele andou mais 500 metros, e o texto diz que agora ele falou, então entre novamente, e ele entrou nas águas, mas agora já não dava mais pé, agora já está fundo, agora as águas tinham crescido, e eram profundas, e só podia entrar ali, mergulhando, se jogando nas águas, senão não tinha como entrar. Vamos ver aqui, é mirabolante, eu acho maravilhoso, essa cabeça do profeta é um negócio pirotécnico, né? Cabeça de profeta é um negócio doido, mas eu acho extraordinário, isso é muito espiritual. E aí o homem perguntou, você está vendo isso, profeta? E levou ele de volta para a margem, ele que estava ali nas águas profundas. E diz que o profeta começou a voltar então na margem do rio, em direção ao templo. Enquanto ele voltava, ele ficou muito surpreso, por quê? Porque ele observou que agora não tem mais deserto. Ele andou 2.000 metros, agora não é mais deserto, mas uma abundância de árvores em ambos os lados do rio. Maravilhoso! E o anjo diz, esse rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Mas a sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Você sabe que o mar lá é chamado de morto, porque a concentração de sal é tão grande, quem conhece sabe, é tão grande que lá não nasce nada, não tem nem bactéria nesse mar, não tem vida. Ela é seca, ela é morta, de tão salgada que é, nada vive, não existe vida ali. O homem diz a Ezequiel, o rio que brota do templo de Deus vai até o Mar Morto, e quando chega lá, haverá vida novamente no mar que é morto hoje. Por onde quer que passe esse rio haverá vida. Até o mar que hoje é morto ficará repleto de peixes. Junto a esse mar que é morto vai haver muitos pescadores, porque vai ter tanta vida, vai ter tanto peixe, mais do que tanto quanto o mar Mediterrâneo. Olha isso. Vai ter uma abundância. Onde existem sequidão, angústia, escravidão, Deus vai curar e vai fazer a vida brotar novamente. Essa é a promessa. Deus vai fazer surgir novamente. Mas aí ele diz, entretanto, aqueles lugares de charco, de lodo e pântanos, não acontecerão nada com eles, eles continuarão sem vida. Por quê? Porque o lugar onde não flui o rio, não tem vida, reina a morte. Os charcos, os pântanos, são lugares de água rasa, água parada, água barrenta, esses continuarão sem vida. Você está entendendo aqui o que ele está dizendo? Sim ou não? Lógico que esse texto aqui não está falando literalmente de um rio, né? Está falando o quê? Está fazendo uma analogia. O texto aqui está falando sobre a espiritualidade do povo de Israel que estava seca, que estava morta, tanto quanto o mar, que não tinha vida. O Senhor está dizendo que quem nele aceita mergulhar, quem tiver uma busca espiritual mais aprofundada vai viver, e vai viver em abundância, mas se insistir em ficar no raso, parado, no superficial, vai continuar sem vida. Existem condições aqui para que a gente tenha uma vida espiritual viva, ativa, plena diante de Deus. Você está entendendo isso? Sim ou não? A escravidão não será superada se assim for, e a morte vai prevalecer. O povo que estava na escravidão, é de lá que Ezequiel foi tirado. E no versículo 11 do capítulo 47, Ezequiel 47, 11, ele diz, mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados e sem vida.
Existem lugares em que vai ter vida, e existem lugares que não vão ter. E eu quero que você tome posse disso. Não é plano de Deus essa falta de vida para o seu povo. E por isso, do trono de Deus jorra a água da vida. Do trono de Deus jorra o Espírito que faz viver. E quem dele se apossar, verá cumprida, por exemplo, a palavra de João 7,38, que Jesus disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Existe uma espiritualidade em mim e tua que o Senhor espera ver em nós. Uma espiritualidade seca, murcha, rasa, superficial. Não faz parte dos planos daquilo que Deus nos chamou, querido, em nome de Jesus. Por isso, na vida de quem mergulha, nascerá toda sorte de árvores e muitos frutos bons para se comer. Olha o que ele falou: nada secará nunca, não vai faltar fruto nunca. Por quê? Porque serão regados pelas águas que saem do templo e do altar de Deus. E os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas servirão de remédio. Maravilhoso isso, sim ou não? Promessas de provisão do Senhor para o seu povo. Promessas daquilo que Deus quer fazer em nós. E eu gostaria que vocês tomassem posse disso aqui nessa noite. Eu quero que você se aposse dessa palavra, porque esse rio que flui em Ezequiel continua fluindo até hoje do trono de Deus para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Você compreende isso aqui? Até hoje o Senhor te chama, e nessa noite Ele está te chamando a experimentar aquilo que o profeta experimentou, querer mais, se aprofundar nas águas do Senhor. Nós precisamos buscar mais, queridos, em nome de Jesus. Nós precisamos querer mais do Senhor, senão vai ficando xoxo, a gente vai desistindo e nem vai mais. E aí acontece o quê? Nada. É salgado, é seco, é sem vida. Eu quero que você entenda isso. Observe que quanto mais o rio corre, mais ele cresce. E Ezequiel aqui nos ensina nessa noite, nos mostra que o rio de Deus não só flui, mas ele crescia em tamanho e em profundidade enquanto fluía. Por quê? Porque o Senhor quer que você cresça, que você se aprofunde nele, em nome de Jesus. A sua vida espiritual não pode estagnar, você não vai secar. E por isso o Senhor quer que nós cresçamos espiritualmente. Você entende isso? Eu vou te mostrar isso hoje, eu vou te provar. Para Deus nada pode ser superficial. Deus é tão meticuloso, é tão cuidadoso, que para Ele não tem esse negócio de qualquer jeito. Para Deus não adianta uma vida descomprometida, porque aí não tem o Espírito de Deus. Você compreende isso? Talvez esse seja atualmente o nosso maior problema. Eu não sei se esse é o motivo da nossa angústia. Deus quer um relacionamento profundo. Aí as pessoas querem um negócio meio superficial. Deus quer ir além. Deus quer fazer mais. Deus quer derramar mais. Deus quer desmanchar. E a gente quer o raso. Aliás, muita gente diz que conhece o Senhor, mas superficialmente. Muitos dizem que acreditam em Deus, mas superficialmente conhecem a Deus. Porém, aqueles que buscam mais, quem quer mais, quem se esforça mais, são os únicos que conseguem mergulhar no sobrenatural do Senhor e têm intimidade com Ele. E são só esses que vão viver a plenitude que Deus sonha. Sem sequidão, nada parado, mas a vida fluindo, se envolvendo, sendo o que o Senhor deseja que ela seja. Entende isso aqui? É uma busca nossa. O Espírito Santo de Deus se derrama quanto mais nós buscamos. É uma medida espiritual. Quanto mais nós nos damos, mais o Senhor tem para nos dar, querido. Quanto mais nós nos entregamos, mais o Senhor tem para fazer na nossa vida. Quanto mais nós recuamos, menos Deus, mas por puro amor. Essa é a verdade. Uma igreja, por exemplo, fria, sem envolvimento, é uma igreja que não entendeu que se Deus se aproxima de nós, Ele quer nos salvar, sim ou não? E desde que o Senhor se chegou na nossa vida, e faz tempo, desde aquele primeiro momento intenso, lindo, de tudo que Ele fez, até hoje, Deus não parou. Desde que Ele te encontrou, que Ele te salvou, que Ele nunca parou na tua vida. E por isso nós também não podemos parar em nome de Jesus, amém? Nós precisamos, em nome de Jesus, passar por estágios daquilo que Ele coloca diante de nós. E aqui, esse momento espiritual de Ezequiel, que eu sou encantado por isso, nos ajuda a entender esses tipos de estágios, né? Eu queria pensar com você quais, aliás. Bom, quando o Senhor nos alcançou, em primeiro momento, existia e Ele tinha um relacionamento conosco, Ele esperava algo de nós, mas isso no começo era mais raso. Era mais raso porque o rio de Deus nos cobria os tornozelos.
Entra comigo na história do profeta hoje. Você está disposto a entrar nesse rio comigo? Nos cobriu os tornozelos. Era um relacionamento mais raso, é normal. Observa, o texto diz que o homem saiu a medir o rio que fluía do altar e mediu 500 metros e disse ao profeta, pode entrar nas águas. Vá lá ver. E ele entrou, ele experimentou, ele já sentiu a presença do Senhor, recobrindo os seus tornozelos. Uma água rasinha, um riacho. Quer dizer, vida espiritual do povo judeu estava seca, eles não tinham água nenhuma, aliás, como muita gente está hoje em dia diante do Senhor, e eles precisavam de avivamento. E você sabe como se cura seca? Com água. Sim ou não? Com água. Eles precisavam disso. Então o Senhor vem e chama ele para entrar nas suas águas. E no primeiro momento estabelece um relacionamento inicial. A água é presente, é um fato, mas ainda é um começo daquilo que Deus vai fazer. É superficial, é pequeno, é raso. Em nossas vidas foi assim também. Quando você chega diante do Senhor, você não sabe lá tanta coisa assim, o Senhor não vai te atropelando, né? Ele tem um cuidado. Nós vivíamos por aí, vivendo por viver. Nem todo mundo nasceu na igreja aqui, eu fui para a igreja depois de muitos anos. A gente sofrendo pelas escravidões deste mundo, a gente acorrentado pelas nossas próprias escolhas, vivendo uma vida meio vazia, seca, sem sentido. E o Senhor sempre quis salvar. E por isso Ele sempre quis um relacionamento conosco. Ele sempre quis nos dar o seu Espírito. Mas Ele começa pelo começo. O Senhor não começa querendo de nós algo que nós não podemos dar a Ele. Às vezes as águas de Deus só nos molham os pés. Agora você sabe por quê? Porque, presta atenção, a única coisa que você precisa nesse início, sabe tudo, a única coisa que você precisa fazer é se mover e andar para ir em direção ao Senhor. Por isso, Ele te cobre os tornozelos. Teus pés precisam caminhar. Você precisa ir, em nome de Jesus. Ele não exige muito de nós. É o início de uma restauração. É o início de um relacionamento. Nós iniciamos a nossa caminhada. Ele reveste os nossos pés, Ele fortalece os nossos pés, para que nós caminhemos e buscamos ir lá. Nós vamos lá ouvir a sua palavra. Então você precisa ir. Você não precisa de mais nada. Os pés ungidos pelo Senhor te levam até a casa dele e de lá você ouve uma palavra. Você vai até lá e você ouve um louvor. Você esse de alegria, você ora ao Senhor, você recebe um abraço, você é acolhido por Ele. Você sente o seu coração, mas para os teus pés precisam caminhar até o Senhor. Percebe aqui esse primeiro momento desse relacionamento? Tudo que Deus espera que você vá. Interessante que quando se esfria, para de ir. As águas de Deus já começou a molhar, né? Mas ainda o Senhor começou. E eu pergunto, fica por aí? Querido, o Senhor não para. O Senhor persiste, por isso nos chama a andar mais um pouco. Vem comigo mais um pouco. E agora entre de novo. E agora eu queria dizer para você, o relacionamento se aprofunda, porque Deus já cobre os nossos joelhos. Percebe aqui a analogia do rio? E aqui eu queria dizer para você, o texto diz que as águas cobriam os tornozelos, mas o Senhor não ficou por aí, conduziu o profeta mais 500 metros, e o Senhor mandou ele entrar de novo, e agora as águas são mais fundas, elas cobrem o joelho, é um novo lugar, é uma nova etapa, é um novo estágio do seu relacionamento com Deus, mais avançado, é um relacionamento mais profundo. Conosco é assim, foi conosco dessa forma, porque depois que busca e sente os seus pés ungidos e caminha para a casa de Deus, será necessário se aprofundar. Deus vai nos levar mais 500 metros, Deus vai nos levar mais adiante, Deus vai revelar mais mistérios, e você vai experimentar mais de Deus. Você precisa estar num novo lugar, é uma nova etapa, um estágio mais avançado, é um relacionamento mais profundo. Você está entendendo essa coisa de um Deus que não para? Está compreendendo? Porque se a gente não entende isso, a gente para, em dado momento, em algum estágio, e não vive o resto que Deus planejou. Precisa escolher se aprofundar, precisa querer o novo, precisa aceitar ser desafiado, e assim vai ver Deus se manifestando um pouco mais na sua vida. Deus se revelando mais, as bênçãos e a presença de Deus vão nos recobrir até os joelhos. E o que isso significa? O que significa os joelhos? Passamos do primeiro estágio, Deus vai ungir os teus joelhos, por quê? Porque você precisa usar os teus joelhos como uma ferramenta poderosa no mundo espiritual. Presta atenção em nome de Jesus. Você sabe
que um crente de joelhos dobrados faz o inferno tremendo, sabe? Querido, em nome de Jesus, nós estamos renunciando, nós não podemos jamais renunciar a essa poderosa ferramenta espiritual que o Senhor colocou, o Espírito Santo de Deus nos deu, de quando nos ajoelhamos, entregamos nas mãos de Deus, eu quero ver o que se levante contra nós. Eu quero que você compreenda, tem uma frase que eu adoro, que diz que quem se ajoelha diante de Deus, jamais se ajoelha diante dos problemas. Isso é uma verdade. Tem problema? Se dobre diante do Senhor, entregue nas mãos de Deus, você vai ver o que vai acontecer com o teu problema. Nós precisamos tomar posse disso em nome de Jesus, amém? Esse aprofundar. Não adianta vir na igreja lá, porque fica nisso. Nós temos ir mais fundo um pouco. Águas que nos cobrem até o joelho significa Deus nos atraindo para uma prática de oração. Como é que existe crente de oração? Como é que existe crente? Não existe vida com Deus sem oração. Não existe relacionamento com Deus sem conversar com Ele. Você se relaciona com quem você não conversa? Nem que for pelo WhatsApp, pelo amor de Deus. Como é que você se relaciona? Como é que tem intimidade? Mas existe comunhão com quem você nem fala? Qual é o problema de não orar? O problema é que você não fala com Deus, Deus não fala com você cadê o Espírito? Cadê a vida espiritual? Eu queria que você entendesse tudo. Quando você para tudo e fala, eu vou falar com Deus, Deus para tudo e fala, então eu vou te ouvir. Em nome de Jesus, toma posse disso. Quando nós dobramos os nossos joelhos aqui de segunda-feira para orar, para interceder pelos outros, o Senhor fala, então, espera aí que tem um povo orando, ele está falando comigo, deixa eu ouvir aqui. A Bíblia diz que os ouvidos dele não estão agravados para ele não poder ouvir o que nós temos a dizer a ele. Em nome de Jesus. Deus vai molhar os teus joelhos, meus irmãos. Minha irmã, as orações que saem da tua boca serão respondidas, porque o Senhor honra um homem e a mulher de joelhos. Quero que você tome posse disso. Em todo relacionamento. A gente fala e a gente também ouve, sim ou não? A gente ouve, perdão. A gente fala e a gente ouve, não é assim? Então, no primeiro momento, Deus fala, você ouve, e tem os momentos que você fala, você ora, e creia nisso. Toda segunda a gente fala isso, o Senhor ouve as nossas orações, porque Ele quer ungir os nossos joelhos, e nós temos que ter joelhos dobrados diante do Senhor, para que o nosso espírito viva, flua, para que a nossa vida espiritual não seque, em nome de Jesus, amém? O Senhor já molhou os pés, e agora Ele molha os teus joelhos, e tá bom, parou? Deus não para. Presta atenção, Deus não para. E por isso Ele te chama para caminhar mais um pouco. Vem comigo, vamos mais um pouco. E Ele diz, agora entra de novo. Experimenta agora para você ver. E Ele te leva para um novo estágio. Por quê? Porque Ele quer um relacionamento mais intenso ainda. E aqui Ele recobre as nossas costas. Imagina a água aqui, ó, nos lombos. Sabe o que é lombo? O texto diz que as águas de Deus cobriam os joelhos do profeta, e o Senhor não parou e mandou ele andar mais 500 metros e pede para ele experimentar, e ele entra, agora mudou, as águas são mais profundas e intensas e cobriam as suas costas. Olha que negócio legal, o Senhor espera isso de nós, presta atenção, olha como Deus não para nunca, Deus não fica estacionado, Deus não vai estagnar nunca, Ele sempre vai mais, Ele quer mais profundo, e eu não sei se você entende, Deus quer algo mais intenso com você, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você está triste? Então diga assim, glória a Deus por isso, Senhor. Eu quero isso, meu Deus. Deus quer mais de nós, em nome de Jesus. Agora nós já vamos para a igreja, agora nós já nos rendemos em oração. Tá bom, né? Tá bom não. Precisa melhorar. E agora o Senhor recobre os nossos lombos. O que significa isso? O lombo, as costas, significa o trabalho, o serviço. É um novo estágio na nossa vida. Nós nunca podemos pensar que as águas de Deus são somente para nos avivar, para nos alimentar, para nos refrigerar, para fazer a gente crescer espiritualmente, só não. Para o Senhor, o propósito de todo o crescimento na tua vida, inclusive espiritual, está ligado ao desenvolvimento do reino de Deus. É para que cresça a glória dele no mundo. Tudo que Deus quer fazer na tua vida, e Ele quer fazer, tudo que Deus quer alcançar, tudo que Ele quer, é porque Ele quer que seja grande o reino dEle na terra, e para isso Ele vai te usar. É da vontade soberana de Deus que nós usamos essas águas também, para que nós nos tornemos rios de águas vivas, para correr para regiões áridas desse mundo, cheio de desertos que estão por aí.
E somos nós que vamos ser essa ferramenta de Deus para avivar esse mundo, queridos, em nome de Jesus. Por isso tem que aprofundar no Espírito. Tem que ter mais de Deus. Tem que querer mais. A nova etapa aqui da restauração implica no serviço no reino de Deus. É um novo momento. No primeiro momento você caminha, vai para a igreja, ouve a palavra, aprende. É abraçado, louva, e glória a Deus, e toma café, e daqui a pouco o Senhor, eu quero mais, filho. Então vai, agora se dobra o teu joelho e ora. E agora, filho, eu quero mais, eu quero que você se envolva numa obra, eu quero que você se envolva em algo que eu quero fazer. Meu irmão, em nome de Jesus, aqui Ele nos quer servos uns dos outros. Espiritualmente tem um caminho aqui. Tem etapas de uma construção espiritual. Não serve a primeira, a segunda, serve o todo. Nós não podemos pular etapas. Não adianta querer servir na igreja se não ora. Não adianta servir na igreja se nem no culto vai. Não adianta. Nós precisamos ir no culto primeiro, ouvir a palavra primeiro, orar primeiro, para depois nos envolver na obra de Deus. Porque são etapas espirituais. E com Deus ninguém pula nada, não. Deus é Deus. Deus nos fez para relacionamentos, inclusive com Ele. E todo relacionamento com Deus gera transformação em nossa vida. Agora veja, primeiro Ele nos acha, Ele nos resgata, ensina, cura, Ele nos transforma. E depois, o Senhor espera que a gente se coloque diante dEle como instrumentos para sermos usados para ajudar a curar o mundo. Espiritualidade de uma igreja viva. Você entende isso? O povo de Israel até hoje está lá, rodando em torno de si mesmo, não dá bom testemunho para ninguém no mundo. Cadê os lombos preparados? A Bíblia diz assim: cinge os teus lombos que eu vou falar contigo. Apruma as tuas costas aí porque eu vou falar contigo e eu tenho algo para você fazer. Entenda a palavra profética do Senhor em nome de Jesus. Aqui nós já estamos no estágio onde a presença de Deus é mais intensa, nós já sentimos Ele revestindo quase todo o nosso ser, né? Imagina, a água está por aqui, já molhou bastante, né? Ei, já está molhado até quase todo. A presença de Deus é grande, é decisiva. A presença de Deus cobre quase tudo em nós. E o que Ele espera? O que Deus espera? Que a gente coloque os nossos lombos, o nosso trabalho, a nossa disposição, para sermos usados na edificação do reino de Deus. Os teus pés se movem para a casa de Deus, os teus joelhos se dobram e você intercede pelos outros, e você já é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Glória a Deus, sim ou não? A gente ora uns pelos outros, a gente intercede, a gente faz. E você fala, que maravilha, Senhor, pronto, glória a Deus, obrigado, glória a Deus, estou pronto. Mas diante de um Deus que não para, tá não. Porque Ele quer mais. Ainda falta. Por quê? Por que falta? Porque Deus só quer, no mínimo, um relacionamento pleno. Deus precisa ser tudo em nós. Tudo em nós. Menos do que isso não serve. Eu quero que você entenda porque a igreja para. Porque Deus ainda não é tudo. A igreja não se envolve porque Deus ainda não é tudo. Percebe? Está murcho, está fraco, está ranzinza, porque ainda Deus não é tudo. O profeta estava com as águas cobrindo aqui, né? 3/4 do seu corpo. A presença de Deus já era grande, né? Já era intensa. Já podia. O seu relacionamento com Deus era mais profundo. Já tinha mais alegria, plenitude. Tá bom, né? Tá. Não tá nada. Deus quer mais. Deus sempre quer mais, aliás. E o homem sai a andar e a medir mais 500 metros, e aí ele diz agora, entra de novo agora, profeta, e ele entrou, mas agora as águas são tão profundas que não dá mais pé, meu irmão, em nome de Jesus, presta atenção aqui, não dá mais pé, a presença de Deus era muito grande, e agora, eu não consigo mais me garantir, meus pés já não tocam no chão, está fundo demais, eu não consigo controlar mais, o que eu faço? Sabe o que você faz? Se joga, profeta, se joga nas águas de Deus, profeta. Nós precisamos compreender isso, mergulha nas águas, porque Deus vai te sustentar. A gente chega num estágio espiritual na nossa vida, em que assim, nós não damos conta, eu quero que você entenda isso, as águas profundas aqui, significam uma plenitude de um relacionamento com Deus, que é tudo que Ele espera de nós. Mais. Deus quer mais. As pessoas se perguntam, você é crente, onde é que está Deus na tua vida? Pensa numa pergunta difícil de responder. Aqui nesse estado, onde é que está Deus na tua vida? E eu não sei por quê. Porque Ele é só tudo na minha vida. Deus é tudo. Ele é o ar que eu respiro,
Ele é a cama que eu durmo, Ele é o alimento que me sustenta, o alimento da minha mesa, Ele é o sentido da minha vida, Ele é a razão pela qual eu acordo. Seria melhor você perguntar onde é que Deus não está, porque eu vou dizer para você, Ele não está em lugar nenhum. Não existe um lugar, um tempo, uma atitude, uma fala, uma decisão que eu tomo que Deus não esteja. Ele está em todo canto na minha vida. Espiritualidade plena. Essa viva, essa que não para, em nome de Jesus. Ele cobre cada milímetro da minha vida. Essa é a questão para Deus. Aqui, neste lugar mais profundo, não se trata mais de você. Quando alcança essa espiritualidade nessa dimensão, não são mais somente os nossos esforços, mas só vai dar certo se nós formos levados, conduzidos, guiados também pelas águas de Deus. Imagina Ezequiel lá, né, tentando boiar e não dá mais pé. Como é que eu faço agora? Né? E agora, querido, se joga, se entrega. E quanto mais você se joga, mais você flutua, né? Porque se debater muito afunda e morre, né? Você sabe disso? Presta atenção em nome de Jesus, querido. Você está lá, você participa, você está no negócio, mas não é somente a sua capacidade. Tem um estágio espiritual aqui que nós precisamos alcançar. É muito intenso, é muito profundo. Você se joga e você descansa, você relaxa e você flui. Você é conduzido pelas águas que vão restaurar tudo em todas as dimensões da tua vida. É uma entrega maravilhosa. Isso aqui é muito bonito. As ofensas recebidas, sabe o que a gente faz? A gente perdoa. Não somos nós mais que vamos responder. As palavras negativas, eu esqueço, nem ouvi. Não tem passado, não tem trauma, não tem maldição, não tem fofoca, não tem mentira, não tem língua solta, não tem nada. Eu estou aqui, ó. Entregue ao Senhor. Eu estou aqui vivendo essa plenitude. Meu irmão, minha irmã, Deus nos ama. Deus sempre vai querer o melhor para cada um de nós, mas entenda que o melhor só vai ter quem se aprofunda nas águas que brotam do altar de Deus, porque elas são fonte de vida, e são, eu não sei se você crê nisso? Aquilo que sai do altar de Deus são fonte de vida, e nós precisamos crer nisso. Eu não sei se você está pronto para mergulhar? Nós precisamos chegar lá. Se joga, querido, se entrega, em nome de Jesus, minha irmã, não tenha medo não. Confie nesse Deus que nos salvou. Confie no Deus da nossa restauração, em nome de Jesus, amém? Confie nesse Deus que já deu prova de que Ele é Deus na tua vida. Se entregue. Ele sabe do que a gente precisa mais do que ninguém. Você pode me dizer, pastor, mas eu nem nadar sei. Eu falei, nem precisa. Não sei nadar, pastor, mas não precisa. Você lembra de Isaías? Quando você passar pelas águas, não vai nem afogar. Por quê? Porque Ele vai ter contigo. Em nome de Jesus, Ele vai ser contigo e você não vai morrer não, porque Ele é o teu Deus, Ele é contigo e Ele é que nos mantém vivos. Então confia. Esse não confiar é um problema espiritual. Aliás, eu sou uma pessoa que eu meio doido, porque para mim tudo é espiritual, né? Sabe por quê? Porque tudo é espiritual, aí. Tudo. Acordei com dor nas costas, ei, Deus, fala aí, o que eu estou fazendo de errado? Não é ou não? A gente tem que confiar. Crente não sabe nadar. Aliás, eu acho que crente não devia saber muita coisa não. Mas uma coisa a crente tem que saber, sabe o quê? Que tudo o que ele precisa nessa vida está no Senhor. Por isso ele crê, ele confia, ele se joga nos braços do Pai. Isso o crente tem que saber. Tudo o que você precisa nessa vida, tudo está em Deus. E é lá que você tem que se jogar. É lá que você tem que esperar, em nome de Jesus, amém? Então aqui está submerso em Deus, em Cristo, nos liberta da escravidão dos nossos problemas, nos liberta das preocupações, e a gente se entrega, porque a Bíblia diz isso, né? Entregue tudo nas mãos de Deus, porque Ele realmente pode, e só Ele, aliás, pode resolver de verdade. Então, se entregar às águas aqui como Ezequiel, troca toda a nossa agonia por uma paz que excede todo entendimento. Tá ruim, tá, mas estou aqui flutuando, desculpa aí, tá? Aí que tem, eu não sei, eu lembro até de uma amiga que a gente estava em Noronha um dia, lembra da Ana? A Ana gostava é uma amiga minha do meu colégio, né? Fui encontrar lá em Noronha depois de 300 anos, e ela gostava de deitar no mar assim, ela botava uma boinha assim, e ela dormia. E ela estava um dia dormindo assim, boiando no mar, e tinha um tubarão tigre de 3 metros assim, nadando, ó. E as pessoas olhando, e o tubarão ali embaixo dela, olha lá.
E o povo gritando, e ela dormindo. E aí eu pensei, é assim que nós temos que ser. Dormindo nos braços do Pai. E vem um tubarão, que se dane o tubarão, eu estou dormindo no lugar certo, não vai acontecer nada. Porque o Senhor é Deus, em nome de Jesus, se entregar. Deixa que as águas de Deus se envolvam, meu irmão, minha irmã, vai nadar, por favor. Águas profundas, daqueles que costumam deixar a gente com medo, né? Aliás, a maioria das pessoas não se entrega, não se joga, não aceita ser levado pelo Senhor, tem receio, tem medo. Porque vida com Deus não é raso, não. Vida com Deus é vida de compromisso, é vida de profundidade espiritual. Presta atenção, esse se jogar só é possível para quem crê nele de verdade. A gente fica crendo nas nossas forças e capacidades. A gente tem que crer no Senhor e se jogar. Meu irmão, tem muita gente dentro dessa igreja por aí usando o bote salva-vida, aliás, salva-vida, colete, confiando que nada para caramba. Confia porque nada bem. Ai, ai. Confia não, cuidado. Em nome de Jesus, se entrega e deixa o Senhor te ajudar. Deixa Deus. Ou nós confiamos em botes, em coletes, em salva-vida, ou nós confiamos na nossa capacidade como bons nadadores, ou nós nos entregamos e confiamos no dono do templo, no dono do altar, no rio que flui da onde ele volta a fluir, do altar do trono de Deus. Nós temos que confiar nisso. Muita gente tem nadado contra a corrente de Deus. Deus está dizendo, não faça isso, vai lá fazer. Deus está dizendo, vai por aqui, quer ir por ali. Tem muita gente nadando contra a corrente. Querido, em nome de Jesus, não faça isso. Por quê, pastor? Porque é inútil. É inútil, não vai chegar a lugar nenhum. A única coisa que você precisa é escolher entrar e se jogar, se entregar e confiar e deixar Ele te levar. Ele te mostrar como a tua vida vai ser muito diferente quando você confia nele, em nome de Jesus. Amém? Às vezes, tudo que você precisa saber é que o rio de Deus, inclusive, não está em qualquer lugar, tá? Porque o texto aqui não diz que então, ele flui a partir da casa de Deus. Ele passa pelo altar do Senhor, porque é lá onde a palavra de Deus é ministrada na tua vida. É lá que tem palavra de vida, é lá que tem palavra de restauração. E usando a palavra da nossa irmã ali, né? Graças a Deus que nós temos palavra. Eu dou graças a Deus por mim que eu tenho palavra. Então, queridos, não se conforme. Não se acomode com a tua situação. Queira mais, por favor. Espiritualmente nós temos que querer mais. A minha conversa com a Lê, a nossa angústia diz respeito à espiritualidade das pessoas. Que a partir da profecia que eu entendo que o plano de Deus sempre é nos avivar. Deus é um Deus que nos aviva quando tem avivamento. Deus é um Deus que nos aviva todo dia, meus irmãos. Ele quer vir, Ele quer falar. A gente aqui não dá ouvidos, é por isso que não aviva, é por isso que fica xoxo. Mas Ele quer nos ensopar com as suas águas, Ele quer. E se a igreja está muito fria, se a igreja está sem envolvimento, talvez não é porque o Senhor não tem feito a parte dele. Aliás, aquele muito pelo contrário, porque do trono de Deus continua fluindo um rio de águas vivas. Ele tem nos chamado para ir, Ele tem nos desafiado a entrar nas suas águas em nome de Jesus. Ele tem preparado situações, Ele tem preparado obras, e tem nos chamado a estar lá com Ele. Pessoas que precisam de nós, pessoas que precisam da nossa oração aqui de segunda-feira, pessoas que precisam da nossa fala, da nossa pregação, e nós vamos vir aqui aprender para ir lá pregar. O problema é que o Espírito nos leva, Ele mede, Ele caminha, Ele nos convida. Mas presta atenção aqui, quem tem que entrar somos nós. Você entende isso, sim ou não? O Espírito vem, jorra água, ele caminha conosco, Ele mede, e Ele nos convida, mas quem entra sou eu e é você. Esse trabalho é nosso em nome de Jesus, amém? Pode até não querer, eu não quero me aprofundar. Aliás, anda na moda, a igreja evangélica aí, igreja povo sem nenhum compromisso. A igreja não se compromete com coisa nenhuma, só sei lá com o que do pastor. Mas sabe que nos lugares de pouca água, Ezequiel fala, nos charcos, no seco, não tem vida, só tem lama lá. Lá não nasce peixe, não. Aliás, acho interessante que eu estou falando isso aqui agora, eu lembrei. Se você quiser em Israel, vá até o Mar Morto, porque todo mundo vai. Sabe o que tem na margem do Mar Morto? Uma lama preta desgraçada. Né? E sabe o que as pessoas fazem, Thalita? Eles ficam se lambuzando naquela lama preta na beira do lago, do Mar Morto. Eu estive lá. Porque essa lama aqui, ela é boa para a saúde. E você chega na beira do lago, do Mar Morto, e aquele povo tudo bisuntado de lama preta, porque é bom para a saúde. Meu irmão, querido, não tem lama preta, não.
o mar lá continua salgado. Infelizmente, os visitantes se lambuzam, porque é bom para a saúde. Mas, meu irmão, minha irmã, bom para a saúde não é lama, bom para a saúde é vida. E vida somente para quem mergulha e se permite. Nós temos que querer. A igreja não vai sair do lugar se a gente não quiser. A função do rio é produzir vida. Eu já estou encerrando. Porque por onde o rio passa, produz vida. O Senhor vai e ele tem vida. Ele tem um rio fluindo. Tinha lá e tem aqui também. Vai viver. O rio está aí, mergulha. Por onde ele passar. As árvores frutíferas, o texto diz, os animais, os peixes, vão voltar a viver por causa do rio. Eu vou voltar a viver, não por mim, mas por causa do rio de Deus. E como é que eu vou voltar a viver? Porque eu vou mergulhar, eu vou me aprofundar, eu vou querer mais. O mar que já estava morto pode produzir vida, porque onde o rio passar, tudo será transformado em nome de Jesus. Amém? Só assim, avivados pelo Espírito de Deus, querendo mais de Deus, se envolvendo mais, nós vamos saber o que é vida. O resto é uma angústia, é uma agonia de um povo que não sai do lugar e só fica angustiado em nome de Jesus. Quanto mais nos envolvemos, mais o rio nos leva. Cada passo é uma decisão. Quanto mais permitimos que o Espírito nos leva, ele nos leva e mais vida ele vai produzir e mais vida nós teremos em nome de Jesus. Amém? Vocês entenderam essa palavra? Entenderam Ezequiel aqui entrando no rio? Não foi pescar peixe não, ele foi ganhar vida. E eu espero que você, em nome de Jesus, possa viver como o Senhor planejou para você. Deus abençoe sua vida. Essa é a minha oração. Diante de uma possibilidade tão individualista, que causa um esfriamento espiritual na igreja evangélica, eu queria, sinceramente, é por isso que eu oro, congregar com um povo que é espiritualmente vivo, que quer mais de Deus, que vê o Senhor agindo, que se joga nos braços de Deus e permite ser conduzido pela vontade dEle, porque aqui está a vida que nós precisamos. E é tudo que eu oro em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe você. Muito obrigado e boa noite. Aplauda o Senhor se você quiser. Acorda aí, Cleide. Glória a Deus. Aleluia. Chama em muitas águas, onde os meus pés podem falhar, e lá te encontro no mistério. Minha fé não se abalará, por teu nome clamarei e forte permanecerei. Se o mar subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça abunda em muitas águas, onde tua mão me guiará. Por onde o medo e o caos me cercam, nunca falhou e
não falhará. Por teu nome clamarei e forte permanecerei. Se o mar subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Faz-me andar sobre as barreiras, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, minha fé será firmada na presença do meu Jesus. Faz-me andar sobre as barreiras, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, minha fé será firmada na presença do meu Jesus. Teu Espírito me guie sem fronteiras, faz-me andar sobre as barreiras, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, minha fé será firmada na presença do meu Jesus. Que o teu Espírito me guie sem fronteiras, faz-me andar sobre as barreiras, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, minha fé será firmada na presença do meu Jesus. Por teu nome clamarei e forte permanecerei. Se o mar subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Que privilégio merecido, Senhor. Que bênção sem medida, sem par, Senhor. Podemos, Deus, nessa noite dizer que o Teu Espírito nos guie sem medida, sem limites, porque nós Te pertencemos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, Pai. Senhor, nós oramos ao Senhor nesta noite, movido, Senhor, por esse Espírito que sopra neste lugar, o Teu Espírito que vem sem medida sobre nossas vidas,
Vem para nos ensinar, para nos ministrar uma palavra, Senhor. Deus, eu quero te agradecer. Nós queremos, como tua igreja, orar em forma de gratidão pela oportunidade, Deus, de sermos avivados nessa noite, pela tua presença santa, porque todo avivamento, toda expressão de vida só se encontra no lugar, no Senhor, meu Deus. Nós te agradecemos porque estamos cheios de vida hoje, avivados, porque a tua presença é aqui neste lugar. O Senhor que vem, o Senhor que nos abraça, o Senhor que fala conosco, Pai. Obrigado, meu Deus, porque de nós não merecemos, mas é a tua presença que nos aviva, que nos dá vida nova, que renova dentro de nós o desejo de te buscar, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela oportunidade de podermos hoje entender o quanto o Senhor deseja mais de nós. O Senhor deseja um aprofundamento, Senhor. O Senhor deseja uma espiritualidade mais densa, Senhor, mais profunda de cada um de nós. Obrigado. Obrigado por nos dar as medidas. E sobretudo nós queremos te agradecer, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque desde aquele dia maravilhoso o Senhor nunca parou, meu Pai. Desde aquele dia lindo, Pai, que o Senhor nos alcançou, o Senhor tem vindo dia após dia para nos avivar, para nos dar as medidas, para se aprofundar, para fazer com que sejamos mais íntimos, Senhor, para fazer com que nossa vida flua em medidas muito mais profundas, porque o Senhor quer cuidar de todos nós. O Senhor quer que nós renunciemos a tudo, porque o Senhor quer que nós sejamos sustentados pelos teus braços. Mas nós sabemos, Senhor, que isso só na vida de alguém que realmente se deixa levar por essa profundidade espiritual, Senhor. Obrigado, meu Deus, por falar conosco, por nos chamar a entrar, por nos levar mais longe, por nos chamar a algo maior, Senhor, daquilo que nós temos vivido. Não importa onde nós estamos, Senhor, nós queremos dizer ao Senhor, nós queremos ir além, Jesus. Nós queremos nos aprofundar, até que o Senhor consiga e possa ser tudo em nós. Tudo que nós somos, temos, pensamos, queremos, seja o Senhor, seja o ar que nós respiramos, seja o nosso fôlego de vida, seja o nosso levantar, o nosso deitar, seja tudo em nós, Jesus. Porque nós buscamos isso. Nós não nos conformamos, nós queremos mais. Ajuda-nos, Senhor, a vencer todo o marasmo, toda a frieza, toda a sequidão, tudo aquilo que quer nos impedir. Ajuda-nos, Espírito de Deus, a sermos avivados dia após dia, a cada manhã, para o novo desafio que o Senhor tem em nossas vidas, nos levando a cumprir cada vez mais os teus propósitos nesse tempo, nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, gratos ao Senhor, porque é o teu Espírito que tem vindo, é o teu Espírito que tem nos constrangido e nos chamado. A tua voz tem nos chamado a ir às muitas águas, e nós te agradecemos por isso. Eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu filho, a tua filha. Alcança-nos sempre, Senhor, só para sempre sobre nós, e nos leva, Senhor, à imensidão do teu amor. Nos faça mergulhar nesse amor sem medida. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade maravilhosa, e porque nós oramos em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus.